Bom dia. Abram suas Bíblias nesta manhã para Cantares capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu especialmente tenho o peso sobre mim, a responsabilidade, é privilégio, eu sei, de passar Tua palavra aos que aqui chegaram, no objetivo também de espalhar para o Brasil e o mundo, para aqueles que puderem, que amam a palavra, para aqueles que querem entender a verdade. E eu quero pedir misericórdia do Senhor para a minha vida agora, muita sabedoria na entrega da mensagem, que a igreja Tua seja edificada aqui no Brasil todo, e que Deus o entendimento do que é a igreja de Deus, que seja algo marcante em cada coração. Nós te pedimos, em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero trazer nesta manhã uma série, vai ser talvez 5 domingos, tratando sobre este versículo aqui, em Cantares capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre, aliás, o tema central disso é a igreja triunfante. Hoje eu vou falar sobre a igreja e sua confissão. Vou entrar logo nos detalhes, não vou entrar agora nos detalhes, mais adiante entrarei. Mas eu quero mostrar para os irmãos por que falar sobre a igreja. Quem é a igreja? Eu falo por quê, irmãos? Porque a igreja tem sido impressionantemente desprezada. Satanás tem lutado para arrancar o conceito de igreja da face da terra. Eu tenho visto que pessoas que não querem andar com Deus arrumam desculpas para não participar da igreja. E encontram, pasmem, no YouTube, elementos que dizem que são pastores e que incentivam alguns a ficar em casa, dizendo: você é a igreja. Não sei se vocês já ouviram isso. Ali está a irmã Silvia, ela é a igreja. Ela fica na sua casa mesmo, canta ali, faz sua oração e pronto. Isso é mentira, irmãos. A igreja é um sistema coletivo, não individual. Ela é individual, ela é coletiva e forma por indivíduos. Tá? Nosso Senhor deixou bem claro: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. A igreja é isto. Então é sério isto. Eu tenho visto alguns que querem viver no pecado. Então limpa a boca, diz: fez o culto lá em casa. Lá, pronto, acabou, estou aqui, tudo bem. Não há este querer para se deslocar de sua casa para a sua igreja. É claro que a gente não vai ver a igreja local aqui em Cantares, mas a gente vê no Novo Testamento. É impossível você ler as cartas sem considerar realmente uma igreja local. É impossível. Ela funciona.
Graças a Deus por isto. Mas notem, queridos irmãos, todas as exortações bíblicas, elas são dadas para quem está dentro de uma igreja. Ajudai uns aos outros. Ué, isso é um grupo. Edificai uns aos outros. Isso é grupo. Orai uns pelos outros. Grupo. É igreja. Não tem esse negócio assim. A irmã Rosa fica em casa. Lá é a igreja. Não tem isso não. A igreja precisa reunir-se. E quando vocês olham em Atos, quando aquelas 3.000 almas se converteram, o que aconteceu? Elas reuniam quando? Elas não reuniam assim, vou reunir no domingo, acabou. Era todos os dias. Eles estavam juntos. Havia no coração deles temor. Eles tinham temor do Senhor. E tinham alegria, quer dizer, não era um medo que deixa você apavorado, era um temor obediente, porque eles faziam tudo por amor ao Senhor. Sempre foi assim, irmãos. Igreja é assim. Então a Bíblia vai abrir o cenário para isso. Você fala, a igreja só está no Novo Testamento? Não, ela aparece figurativamente no Velho Testamento. Tá? Se vocês querem saber, Deus trabalha no Velho Testamento coletivamente também. Ele trabalha com Israel como a esposa dele. Quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento, vocês vão ver essa linguagem figurativa. Deus falando, eu amo meu povo. Eu comprei vocês. É impossível ler o livro de Isaías sem ver esse coração de Deus derretendo em favor de um povo que ele amou. O livro de Oséias, que eu já falei tanto para vocês aqui. É impossível ler o livro de Oséias sem ver esta lição também figurativa de um Deus falando que ele foi traído por Israel. Que Israel abandonou o Senhor por causa dos ídolos, não obstante receber toda a bondade de Deus. Então, queridos irmãos, nós temos isto. Então eu quero lutar aqui com os irmãos, porque se Satanás não tira vocês da igreja, ele vai corromper dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo? De uma forma ou outra, ele vai tentar acabar com a vida de cada um. E como tem feito com várias pessoas. Fica em casa mesmo. Ou então, ele entra numa igreja corrompida. Tá? Que parece ser, mas não é. Não estou atacando, dizendo que todas as igrejas lá fora estão assim. Eu tenho que olhar para a minha igreja. O teto dela é de vidro. A gente joga pedra e quebra. Então, queridos irmãos, eu estou falando desse perigo, ou de eu ficar isolado, ou então de eu começar a comprometer-me com uma igreja que não tem o zelo bíblico. Outro detalhe, queridos irmãos, eu estou criando o terreno aqui, preparando o terreno para entrar no assunto. E é bom isto. É que a época agora faz de tudo para não ter igreja, não ter compromisso. E nós estamos vivendo uma época secularista, onde tem de tudo. Se eu estou com um problema na minha vida, eu procuro um psicólogo. Então sempre lá fora o mundo tem seus meios para, vamos dizer, para que você busque esses meios. Ignore a igreja. Mas na realidade, queridos irmãos,
Vocês podem perceber que a igreja é a resposta de Deus aqui. Um lugar onde eu possa estar, onde a irmã pode estar, levar sua família se for preciso, onde tem um pastor à frente da igreja, orientando, ensinando, onde a disciplina é muito importante, tá? Quando não há disciplina, a igreja se corrompe, tá? Corrompe mesmo. Onde o pastor deixa tudo à vontade para não perder ninguém, opa, a coisa vai ser terrível. Onde o pastor pessoalmente zela. Cada crente é importante. Então ele zela, ele vê tudo o que está acontecendo. Tá? Muitas pessoas hoje não querem isto, nem entendem isto. Acham que o pastor é bicudo, porque está intrometendo na vida. Mas o pastor, Deus deu capacidade para ele, qualquer pastor chamado por Deus, para entender o que está acontecendo. Está vendo? Ele percebe o que está acontecendo. Ah? Então, quem tem uma igreja, tem um pastor. Quem tem um pastor, tem uma igreja. E o pastor, só Deus sabe a luta que ele passa. Em Hebreus fala, ele zela pela sua alma. Muitos não gostam. Querem um pastor do jeito dele, do agrado dele. Tá? Um pastor que faz o que ele gosta que faça. Mas pastor, não é para isso. Só Deus sabe a luta dele, as orações dele, os momentos de choro dele, a agonia dele na palavra para sustentar a igreja. Só Deus sabe. Então, queridos irmãos, para tratar sobre a igreja, eu poderia até escolher outro texto. Mas eu peguei Cantares. Por quê? Qual a razão? Eu já preguei em Cantares. Eu preguei vários domingos sobre isto aqui. Sobre o relacionamento do noivo com a noiva e da noiva com o noivo. Recíproco. Por isso que eu escolhi Cantares. E agora eu quero trazer o assunto para vocês. Vamos ler de novo o texto? Porque uma lição que aparece aí é que nesse versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Impressionante. É óbvio que primeiramente eu tenho que entender que é Salomão falando da mulher dele, que ele amava, tá? A mulher dele. Salomão tinha milhares de mulheres. Milhares. Cristo não. Cristo só tem uma. Aqueles que defendem que Cristo morreu para salvar o mundo, que ama o mundo inteiro para salvar o mundo. Cristo ama só a igreja dele, irmãos. Cristo é o modelo que eu tenho como homem, tá? É o modelo para que nós imitemos a ele. Eu tenho em Cristo todo o modelo perfeito para que eu possa amar a Dona Nádia. Tá? Então, queridos irmãos, qual é o propósito de Cantares? Eu vou repetir aqui. É a intenção em Cantares de falar sobre vida matrimonial? Eu não vejo assim. É de falar sobre um viver sexual no casamento? Não vejo assim, irmãos. Não vejo que esse é o interesse primordial do Espírito Santo.
Quando nós lemos o Velho Testamento, e minha esperança aqui é que vocês tenham passado pelo Velho Testamento. Porque quando nós atravessamos o Velho Testamento, nós vamos percebendo que alguns livros precisam de luz. Por exemplo, eu dei há pouco tempo atrás uma série de mensagens no Salmo 23. Como é que eu vou entender o Salmo 23? Eu tenho que entender o Novo Testamento. Cristo é o bom pastor. Então, na compreensão que eu posso ter do Novo Testamento, então eu levo luz para o Salmo 23. É aqui também em Cantares. O que Cantares quer ensinar? Não tenho dúvida, irmãos. Cantares quer mostrar o amor que Cristo tem pela sua igreja. Vou repetir. O amor que Jesus tem pelo seu povo. Então, é um privilégio tremendo ser membro de uma igreja. Porque se você é um crente, você faz parte de uma igreja que vai morar no céu. Entendeu agora? Eu faço parte de um sistema coletivo do mundo inteiro que vai morar no céu. Cristo morreu por mim. Então, queridos, é nesse sentido que nós vemos a igreja aqui. Vamos lá, outro detalhe que aparece no texto aqui, eu espero que você esteja olhando o texto, por favor. Cantares 6:10. Quem está falando? Quem está fazendo a pergunta? Lembra que em Cantares aparece um terceiro elemento. Tem, na realidade, 3 elementos em Cantares. Uma é o noivo, outra é a noiva, e em terceiro lugar, um coro. Esse coro, ele aparece, pode bem ser ilustrado aqui como aquele grupo de mulheres no Templo de Salomão, que quando via a beleza da mulher de Salomão, aquele grupo ficava impressionado. Vamos pegar esse grupo aqui como sendo o quê? Perguntas derivadas do mundo. O mundo não tem resposta sobre a igreja. Não tem. Você pode ir para a escola, vá para a faculdade. Lá vai falar de filosofia, de matemática, de português, tudo de gramática, vai falar de ciência, geografia e tudo, menos da igreja. O mundo não tem isso, irmãos. O mundo pode falar da igreja no sentido de prédio, no sentido mundano de falar. O mundo interpreta a igreja assim. Por exemplo, tem o Vaticano, a igreja. O mundo celebra isto. Mas não estou tratando disso. Eu estou falando aqui de quem é esta? Quem é esta que aparece assim? Agora, tem resposta? Não. Vamos ver as razões? Eu primeiro levo os irmãos para o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único homem que o mundo busca uma resposta. Quem é este? Olha, irmãos, dentro de alguns meses vai nascer meu neto aí, filho de Essé e da Virgínia. Todos nós estamos na expectativa. Eu e Dona Nádia, meus filhos que moram lá em Blumenau,
os pais da Virgínia, os parentes lá em Piracicaba, muito mais os pais, né? Expectativa da chegada do filho. Chegou, tudo bem. Para o mundo, mais um que entrou. Mas quanto à pessoa de Jesus, ninguém pode explicar. Quem é esse que nasceu em Belém? Quem é esse? Ninguém pode responder isto, porque é alguém que não veio ao mundo do sistema do mundo, não faz parte do sistema natural do mundo, Jesus Cristo. Então ele é estranho. Vocês podem perceber no livro de João, que quando Jesus começava a conversar, eles ficavam espantados de longe. Que é esse? Que é esse? Porque ele fala assim? Ele não é filho de José? Ele não é filho com Maria? Lembra quando ele acalmou o vento e o mar? Que é este? Sabe por quê, irmãos? Porque não há um elemento humano igual Jesus Cristo. O mundo não consegue explicar. E a igreja? A igreja está localizada em Cristo. Quem é esta? Está vendo aqui? O coro pergunta. Quem é esta que aparece, versículo 10, né? Está vendo aí? Como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Então vocês podem perceber que o mundo não tem resposta. Quem é a igreja? Então o mundo, queridos irmãos, isso aqui é importante para nós, porque se você é um crente em Cristo, você faz parte da igreja. E o mundo vai perguntar, quem é esta? Quem é aquele senhor ali? O mundo fica curioso em saber, quem é aquele fulano de tal? Ele é diferente. Agora imagina a igreja. Irmãos, a Bíblia dá tanto destaque à igreja. É um privilégio você fazer parte da igreja. Porque ela vai aparecer no mundo um dia. Olha aí, Apocalipse 19. Quando o mundo aqui vai ver o céu se rasgando. E Jesus descendo montado em cavalo branco, com uma multidão de seres humanos, todos vestidos de branco e montados em cavalo branco. A igreja. Ninguém pode explicar quem é a igreja. Não tem jeito. Então, repito aqui. Você é um crente? Então, é uma honra para você, para mim, ser um crente em Cristo. Porque você vai ser olhado. E o mundo vai começar a perguntar. Se sua vida não compreende o mistério para o mundo, duvide que você é um crente. Se o mundo pode explicar sua vida à luz do mundo, então você não tem nada ligado a Jesus Cristo. Porque a igreja é diferente. E nós vamos ver aqui nesse versículo. Está vendo aqui? O que é a igreja? Eu me sinto privilegiado. Paulo sentiu. Paulo trabalhou pela igreja. Ele lutou pela igreja. João Batista falou, a noiva pertence ao noivo. E eu me sinto privilegiado.
Eu saio, ele entra. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, Deus ama o povo dele. E é um privilégio para mim falar ao povo dele. Quando falamos da igreja, ela é pura. Naquele dia, lá no céu, ninguém que não foi salvo poderá entrar lá. Pode entrar na igreja aqui. Pode participar desta ou de outra igreja. Mas da igreja do Senhor, não. Então eu chamo a atenção de vocês agora. Eu pude explicar agora o porquê eu tomei esse texto. Em Cantares. É a partir daí que o coro passa a vislumbrar a esposa. Quem é esta? Então, é uma responsabilidade, queridos irmãos. Então, quando eu vejo alguns crentes não levando a sério a igreja, a sua igreja local é importante. Tá? É importante. Nós vamos tratar disso aqui. Eu quero então abrir o texto para vocês, tá bom? Vamos lá? Ao abrir o texto, eu vou expor para os irmãos o que eu tentei fazer aqui, irmãos. Foi trabalho para mim tentar descobrir aqui como é organizado o assunto. Primeiro nós temos aqui, que é esta que aparece como a alva do dia. Agora vocês sabem o que é alva? Quando eu falo alva, compreendemos no aspecto, no adjetivo e no seu aspecto também como substantivo. Como adjetivo, alva é algo, femininamente falando, é algo pura, aquela mulher pura, límpida. Agora, como substantivo, a alva é aquela primeira parte do dia. Até pouco tempo atrás, depois nós desanimamos um pouco, começou a pesar para nós. Eu levantava às 5 horas da manhã para ir andar com Dona Nádia, lá em frente ao Savenhago. Quem conhece aquela região ali sabe. Estava escuro ainda. Mas logo começava a despontar a claridade. Aquela claridade que aparece antes de brilhar o sol é a alva. É chamada alva do dia. Então, queridos irmãos, é neste aspecto que a igreja aparece. Aqui. Como a alva do dia. Vamos para o segundo assunto? A igreja e a sua posição. Formosa como a lua. O primeiro é a igreja e sua confissão. Depois a igreja e sua posição. Ela é formosa como a lua. Depois a igreja e sua santidade. Pura como o sol. E depois a igreja em seu aspecto triunfante. Você já pode perceber que aqui, no último detalhe, ela começa a aparecer coletivamente. Formidável como um exército com bandeiras. Vamos lá. Eu espero que eu pude deixar o assunto claro para vocês. Vocês têm em mãos e tem na mente. Tá? Para que quando eu chegar no próximo domingo, óbvio, com a permissão de Deus, os irmãos possam acompanhar normalmente. Então hoje eu vou falar sobre a igreja e sua confissão. Que é esta que aparece como a alva do dia. Agora, por que isto?
Queridos irmãos, tem alguns detalhes da criação que são inexplicáveis. Por exemplo, o orvalho. Você levanta cedo lá no sertão do Brasil, lá na Bahia, bem no sertão, ou em Pernambuco, onde só é seco. Eu já passei lá de ônibus uma vez, tudo rasgado de tão seco. Mas se você levantar às 5 horas da manhã e passar assim pelo matinho que está ali, está molhando os seus pés. Molhando mesmo. Não choveu. O que aconteceu? É chamado o orvalho. Ninguém explica. Ninguém sabe, é um milagre. A alva do dia, irmãos, tem uma explicação. Tem porque ela é o antepreparo para a chegada do sol. Então, antes, veja bem, o mundo aparece na Bíblia como total escuridão. Total escuridão. O mundo está mergulhado em trevas. Nós estamos vivendo as altas horas da noite. Esta noite eu acordei 2 horas da manhã, quase não conseguia dormir. O silêncio, a escuridão total. Tinha alguns barulhos de pessoas que não dormem, ficam assistindo televisão. Mas este é o mundo. Mas a igreja aparece entre o despertar e a chegada do sol. Ela vem como a alva do dia. Então, com aquela claridade que você começa, puxa, que coisa bonita. Olha, tudo bonito, o sol não apareceu, mas está tudo claro. A igreja é mostrada ali. Como? Ela aparece imediatamente em sua confissão. Confissão, para todo mundo saber quem é a igreja. A primeira lição que temos aqui diante disto é que a igreja tem uma confissão que o mundo não pode entender. Quando eu falo aqui, eu falo da igreja de Cristo. Aquela que Cristo amou, não a igreja ecumênica, irmãos. Porque na Bíblia tem 2 igrejas. Uma é chamada noiva de Cristo, a outra é chamada grande meretriz. Ou você pertence a uma ou pertence a outra. Você só pertence à igreja de Cristo se você é convertido a Ele. O contrário, pertence à meretriz. Então você vai ver esse Apocalipse. A grande meretriz. Vamos lá. Ela é descrita pela palavra. O único livro que vai levar você a entender sobre a igreja é a palavra de Deus. A igreja, ela é composta de pessoas nascidas de novo. Eu posso garantir para os irmãos que o movimento evangélico hoje, no anseio, no desejo tremendo de ter pessoas dentro da igreja, eles abriram a porta estreita. Inventaram meios para que pessoas possam entrar. Inventaram o chamado discipulado, o meio de que você pega a pessoa, coloca lá dentro da igreja, dá um ensino para ela é batizada e ela começa a fazer parte da igreja. Sabe de uma coisa? Na Bíblia não tem isso. Todo discípulo na Bíblia é convertido. Passa da morte para a vida. Quando a igreja começou em Jerusalém, não começou com esse sistema, não. Os
homens de Deus levantaram e pregaram: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Foi sempre assim, queridos irmãos. Os apóstolos não recebiam pessoas a não ser que elas realmente se convertiam a Cristo de todo o coração. Hoje não. Você pode ser daquela igreja e tido como crente, como discípulo. Se você simplesmente entendeu aqueles conceitos da igreja, algumas doutrinas, e você é batizado. Quando aquele eunuco foi a Pedro, ele que estava interessado. Ele abriu a Bíblia em Isaías. Ele abriu Isaías 53 e falou: quem é esse homem aqui? Eu quero saber quem é ele. Foi aí que Filipe entrou em ação. Mostrou que era Cristo que morreu para salvar os pecadores. Ele se converteu ali. E foi batizado. Eis a água. Quem impede que eu seja batizado? Não tem esse negócio não, irmãos. Você pode olhar em Atos 6. Todos os crentes em Jerusalém eram chamados de discípulos. Porque todos eram convertidos. Então Satanás faz de tudo para ignorar o começo, para que nós anulemos a doutrina da cruz. E todo o perigo começa quando nós tiramos os olhos da Bíblia e começamos a olhar para aquilo que eu acho que é melhor. Foi assim que aconteceu na igreja em Corinto. Alguns começaram a admirar Paulo, outros Pedro, outro Apolo. Só tinha um grupinho lá que era de Jesus. Paulo falou: quando eu estive com vocês, eu nunca parei de pregar a mensagem da cruz, para que vocês não olhassem para mim e a fé de vocês fosse confiada em mim. Isso é idolatria. Olhe para o cordeiro que foi morto. Então a mensagem que eu tenho que pregar aqui não é para atrair pessoas, colocando bateria, usando outros meios para atrair, não. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus fala sobre isso. O arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, tem que ser pregado. Não tem outro jeito. Caso contrário, o pecador não se arrepende. Caso contrário, não haverá a confissão que a igreja deve ter. Nós fomos chamados para aparecer como a alva do dia. Quem é esta? Quem é você? Você é crente? Sim, eu sou. Você é um crente em Cristo? É, eu sou. Então você vai ser provado. Foi sempre assim, irmãos. E está sendo assim. Aí o mundo não tolera a igreja. Também, queridos, a apostasia e o ecumenismo servem como eclipse solar. O que está acontecendo hoje no mundo, em termos de igreja, é que há um eclipse solar. A igreja está sendo brecada com a apostasia. Eu até mencionei um pouquinho já. O que está acontecendo nas igrejas hoje? Apostasia. Apostasia. Em lugar da verdade entrou a mentira. Em lugar de culto a Deus entrou shows. O mundo entrou. Puxaram o mundo para dentro da igreja. Então, tem o que o pecador gosta. O pecador não precisa ir lá fora para assistir shows lá fora, está atendendo a igreja. Então, queridos irmãos,
Apostasia. Tirou a verdade, tirou a mensagem da cruz, tirou a glória de Cristo dentro da igreja. Queridos irmãos, entrou também o ecumenismo. O maior poder do diabo no momento contra a igreja de Deus é o ecumenismo. É aquele dar as mãos com todos, com o espiritismo, com toda a força da mentira. Tudo que é mentira, deu as mãos. Vamos lá, vamos orar a Deus. Todo mundo orando, cada um falando com seu sistema de crer. Cada um crê do jeito que quer. Todo mundo orando. Vamos orar pelo presidente. Vamos orar pelas bênçãos de Deus. Irmãos, isso é obra do diabo. A igreja tem sua confissão. E ela não se mistura. Ela é a única que pode servir ao mundo da maneira certa. Eu tenho acompanhado o nosso presidente, como ele todo dia basicamente vai falar com o povo que chega ali perto, lá perto do palácio. E sempre tem presidente, vamos orar agora. Não precisamos disso. Não precisamos. Nós não precisamos dessas coisas. Nem o presidente precisa. A igreja ora, sem ninguém saber. E Deus ouve a oração do seu povo. Nós não precisamos nos aparecer. A igreja é assim. Mas hoje, irmãos, nós estamos nesse perigo. Todo mundo agora tem uma paz perigosíssima no coração. Todo mundo se sente bem no pecado. Enquanto isso engrossa o caldo da maldade, das drogas, da pedofilia, do estupro, do adultério, da fornicação, da mentira. É triste ver o que está acontecendo. Nós estamos como eclipse solar, espiritualmente falando. Queridos irmãos, acordemos. A igreja hoje está apagada. Por quê? Elementos que nunca foram salvos participam da igreja. O mundo entrou na igreja. O mundo se associou com a igreja. Do Senhor retira a sua glória. Quando o mundo entra, o Espírito de Deus retira a lâmpada dele dentro da igreja. Oh, queridos irmãos, a igreja local deve ser um bem maravilhoso para os crentes, porque na igreja local tem basicamente quatro coisas importantes. Primeiro, a palavra de Deus, onde eu posso pregar a palavra de Deus. Se nós não cuidarmos, o ecumenismo vem e arrancará tudo isso. Na Bélgica, hoje, eu vi esses dias, que está proibido pregar a Bíblia. Coisas definidas, porque é crueldade. Então, se a igreja não acordar, se nós não dobrarmos nossos joelhos, pedindo misericórdia, o ecumenismo chegará. Queridos irmãos, Satanás não tem medo. O mundo está no controle dele. Se prender todos os terroristas do mundo, não prende o ecumenismo. Ele vem trabalhando ardilosamente.
A igreja também tem adoração, mas adoração bíblica. Nós adoramos a Deus em espírito. Nós não precisamos de barulho, não precisamos de shows. Nós adoramos o Senhor por amor a Ele no coração e amor à palavra dEle. Isso é adoração bíblica. Há temor ao Senhor. Nós não precisamos de fogo estranho de fora para melhorar a adoração. Não. Temos a ceia, a celebração da ceia. A igreja é para isso. Onde eu posso reunir com os irmãos, participar do pão e do cálice. Fugir disto é uma afronta a Deus. Tem oração. A igreja é um local onde nós nos reunimos para orar. Enquanto o mundo está aí em perigo, a crueldade do diabo com os homens, a igreja está orando. E Deus intervém, irmãos. Deus tem feito coisas incríveis através da oração. Quando a Rússia estava sob o domínio comunista, um grupo de irmãos, um irmão queria entrar lá para levar a Bíblia. E ele foi preso. A igreja estava orando por ele. De repente entrou na prisão dele alguém, falou, por favor, pode sair. Ele entrou, ele saiu. Não sabe como explicar como foi aquilo. Deus realiza milagres, operando coisas extraordinárias quando a igreja ora. E a igreja tem disciplina. Uma igreja que não tem disciplina, irmãos, não funciona como igreja bíblica. Tem que ter. Mas é o local onde a disciplina não é tanto pesada quanto uns com os outros. Isso é bíblico. Onde o irmão edifica o outro, chama a atenção dele. Está vendo aqui? Você está errado. Você está vivendo orgulhosamente. A Bíblia é contra isso. Coloca sua vida em ordem. Ora um pelo outro. É assim que a igreja funciona. Onde um procura saber como é que o irmão fulano de tal está. Por que não veio no culto? Está vendo? A igreja é o que ela é. A igreja não tem resposta do mundo, porque ela vem de Deus. A igreja existe desde a eternidade, irmãos. É porque vocês não entendem. Deus não precisa de tempo para conhecer os dele. Eu precisarei do tempo para conhecer meu neto que chegará. Eu quero saber se é uma netinha ou um neto. Eu precisei do tempo para conhecer a Alice e o Arthur, meus netos. Mas Deus não precisa. Ele já conheceu todos eles. O Senhor conheceu o seu povo na eternidade. Já conheceu todos eles. Ele que fez o tempo para mostrar o poder glorioso da sua graça em derrotar o pecado. Destruí-lo completamente. Maravilhoso. A igreja é constituída de pessoas que foram convertidas. Elas não são necessariamente cultas, ricas. São pessoas pobres, simples, trabalhadoras. Mas que Deus salvou. Passou a habitar nelas o Espírito Santo. Eis a igreja de Deus. São pessoas simples. Pessoas normais no mundo. A igreja não precisa se fantasiar, achar que é diferente. Não, viva a vida normal.
A vida que o mundo deveria viver, a igreja vive. A igreja é composta de uma humanidade que vem de Cristo. Uma humanidade perfeita. Por isso que nós entendemos o que é justiça, santidade, obediência, respeito, cavalheirismo. Tudo isto vem de Deus na igreja. Então, queridos irmãos, diante desses fatos todos, o que é que nós vamos fazer? A igreja, a função dela, causa intriga ao mundo. Intriga. Porque o mundo não compreende. Mas a igreja, para finalizar aqui, o mundo é abençoado com a presença da igreja. Dizem que cidades e cidades foram amaldiçoadas porque não tinha crente verdadeiros. A presença dos crentes é bênção ao mundo. A presença de falsos crentes é terrível. É melhor não ter nenhum do que ter falsos crentes. Mas a presença da igreja é a coisa encantadora, irmãos. Dá alegria, faz o mundo respirar. Todos os avivamentos que houveram na história, começou com a igreja volvendo em oração. Deus abençoou o mundo, tirando as drogas, tirando as bebidas, tirando a imoralidade, por causa da igreja. Começando a salvar perdidos. Tem sido assim, queridos irmãos. É a história da igreja. A pergunta vem aqui: quem é esta que aparece como a alva do dia? É a nossa confissão. Se perguntar para você, você é crente? Você tem medo? Ou você tem uma confissão? Você tem aquela confissão de seu coração? Cristo morreu por você? Em forma de confissão, por favor. Se você não consegue confessar que Cristo morreu por você, você vai ficar mudo. Você vai dizer que Cristo morreu para o mundo todo. Mas Cristo morreu por mim? Morreu por um pecador como eu? Irmãos, o Evangelho me humilhou para que eu pudesse agora dizer: Ele morreu por mim. É aí que começa a história da igreja. Todos os crentes têm essa confissão. E minha esperança é dar uma forte ênfase a esta confissão no próximo domingo, com a bênção de Deus. Eu não terminei o primeiro assunto, tá? Fui até o meio dele. Minha esperança é terminar, se o Senhor o permitir. Vamos ficar em pé, irmãos.